Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, comente e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Como afirmar biblicamente que o arcanjo Miguel é o próprio Jesus? Esse é um tema que a gente já falou aqui no programa algumas vezes, né? E a gente já mostrou aqui, professor, que o arcanjo Miguel é uma forma de título de Jesus. E muitos nos questionam sobre isso que apresentamos aqui. E eu queria que você mostrasse, de uma forma bíblica, apresentar essa afirmação de que o arcanjo Miguel é o próprio Jesus Cristo? Veja, aqui nós precisamos evitar uma confusão que alguns fazem, ou por ignorância, alguns até por má fé, que é a seguinte: nossos amigos, testemunhas de Jeová, dizem que Jesus é o arcanjo Miguel no sentido de afirmar que ele é uma criatura. Ele é um Deus menor que o Pai, ele foi criado pelo Pai. E aí, pelo fato de nós afirmarmos que Miguel é um título de Jesus, muitos, por ignorância ou má fé, acabam dizendo o seguinte: olha, os adventistas creem, assim como as testemunhas de Jeová, que Cristo é Miguel e, portanto, Cristo é uma criatura. Isso é uma mentira com todas as letras maiúsculas, isso não é verdade. A nossa compreensão acerca de Jesus como Miguel é a mesma de outros comentaristas protestantes e que não são adventistas. E como que alguns comentaristas assim interpretam? Eu vou ler um desses comentários e aí vou mostrar uma razão bíblica para pensarmos assim. Veja, por exemplo, Matteo Henry. Comentário de Matteo Henry é publicado, irmão, pela CPAD, no Brasil, não é? Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E se você ver o que Matteo Henry fala em relação a Miguel, por exemplo, em Daniel 10, em Daniel 12, você vai ver, e Apocalipse também 12, verso 7, você vai ver que Matteo Henry menciona o seguinte, ó. Aqui, por exemplo, comentando Daniel 10, Matteo Henry disse: alguns pensam que Miguel, o arcanjo, não é outro senão o próprio Cristo, o anjo do concerto e o Senhor dos anjos. Aquele a quem Daniel viu em visão, verso 5. Ele veio para ajudar-me, verso 13, e ninguém há que se esforce comigo contra eles, verso 21. Cristo é o príncipe da igreja e os anjos não o são. Então, pelo fato de ele ser chamado de príncipe do povo do Senhor, ele argumenta, não, que quem é príncipe da igreja é Cristo. Tanto que em Atos 5, né, 31, ele é chamado de o príncipe, né, e também autor da vida em Atos 3,15. Então, não teria como ser uma criatura. Comentando Judas 9, Adam Clarke, que foi um teólogo metodista, escreveu o seguinte: muito se diz nos escritos judaicos sobre esse personagem. Onde quer que se espera a presença de Miguel, sempre se deve entender a glória da divina majestade. Assim quer nos parecer que consideraram Miguel, de algum modo, como o fazemos, em relação ao Messias, manifesto em carne. Então veja, esses comentaristas, assim como nós, cremos que Cristo é Miguel, não porque ele é um arcanjo no sentido de ser uma criatura. A palavra arcanjo quer dizer anjo-chefe, tá? E não necessariamente se refira somente a uma criatura. Cristo pode perfeitamente ser chamado de anjo-chefe ou mensageiro, porque a palavra anjo quer dizer mensageiro. Ele é o mensageiro-chefe, digamos assim, de todos os anjos. Primeiro porque ele é o anjo do concerto. Ele é quem apareceu em Êxodo 13, se identificando como eu sou e como anjo do Senhor ao mesmo tempo. E segundo, Cristo é o Criador. O conflito cósmico não é entre uma criatura e Satanás. O conflito cósmico é entre o Criador e Satanás. Então Miguel é um título que Cristo assume em desafio a Satanás. Em Isaías 14, 12 a 14, Satanás queria ser como Deus.
E o nome Miguel significa quem é como Deus, ele é um desafio de Cristo. A pretensão de Satanás de querer ser como Deus. Só Jesus pode ser como Deus, porque Cristo é Deus. Ok? Então essas são algumas das razões. Você pode também ler Apocalipse 12, verso 7, em que você vê, por exemplo, na verdade a estrutura do livro de Daniel, né? No capítulo 2, Cristo é o personagem central, no capítulo 7 também, outro bloco profético, capítulo 8 também, capítulo 9 e capítulo 10 a 12. Então Cristo é retratado de formas diferentes nesses capítulos. E Miguel é um título apenas, né, do divino Jesus Cristo, que é incriado e que é eterno como Pai, tanto que é chamado de Pai da eternidade em Isaías 9, verso 6.